Bem-vindos ao canal do Trouxa, meu nome é Michael Fell, eu sou o autor do livro Manual do Trouxa e hoje, gente, a gente vai voltar às origens aqui, né? Fazia tempo que eu não fazia um vídeo aí dessa playlist, né, de neosimplismo, e se tiver alguma coisa importante para você aprender aqui desse canal, vai ser exatamente o que eu vou te falar nesse vídeo, tá? Lembre-se que você irá morrer. Às vezes as pessoas me perguntam, né, Mike, por que você gosta tanto de caveira, né? Tem algumas aqui, como vocês podem ver. E eu gosto muito, né, de uma parte do estoicismo, principalmente, que se chama Memento Mori, que é justamente isso. Lembre-se que você irá morrer. Então, para ser bem direto ao assunto, eu vou falar de algumas conclusões que eu tirei de um tempo para cá, né, algumas deduções que eu fiz. E se isso que eu estiver falando, né, essas deduções estiverem corretas, então a responsabilidade que você tem de como você vai lidar aí com as suas decisões, de como você vai reagir às coisas que acontecem na sua vida, é gigantesca, porque talvez seja a única chance que você tenha. Então, qual que é a dedução principal, né, que eu tirei dessa visão aí que eu chamo de neosimplismo, né, que é combinar um estudo da essência das coisas, né, da ontologia, com um estudo da epistemologia, do conhecimento, de você testar ali se o que você acha que você sabe realmente faz sentido, realmente está te levando ali à verdade. No caso aqui, né, a verdade é o fato objetivo, aquilo que, por mais que possam existir várias interpretações de um mesmo fenômeno, só existe uma, que é a correta ali, a que representa o que de fato aconteceu. Então, pensa no universo da seguinte maneira, ó. As coisas que existem, elas não podem vir do nada, né? O que é o nada? É a ausência de alguma coisa. Então, o nada, ele nem existe, ele é apenas um conceito que a gente imagina por uma via negativa. O que é uma via negativa? É quando você subtrai algo da existência e imagina um outro cenário. Eu vejo esse livro, eu imagino uma realidade alternativa na qual esse livro nunca existiu, ou qualquer outro livro nunca existiu. Então, eu imaginar algo por uma via negativa não significa que eu descobri a existência de algo, apenas que eu encontrei um fenômeno ou uma ilusão ali, né? Então, uma ilusão nesse caso é uma coisa que parece ser algo diferente do que ela realmente é. Por isso que quando a gente estuda essa coisa da essência das coisas aí, a gente separa, né, a ilusão do que aquilo de fato é. Então, se o que existe não pode vir do que não existe, talvez tudo que exista seja eterno. Nunca houve um começo e nunca vai haver um fim. Então pensa no universo como se fosse uma bolha, assim, que ela contrai e se expande, contrai e se expande, como se fosse algo que pulsa. Então tem a teoria do Roger Penrose sobre vários Big Bangs aí cíclicos, né? Você pode estudar também o conceito de entropia, né? Então imagina que na hora que houve o Big Bang, as coisas começaram a se espalhar, vão se afastando, isso tende a um caos, mas chega uma hora que expande tanto que não tem mais para onde ir, aí imagino que o universo realmente se contrai e aí gera um novo Big Bang. Então, se isso estiver correto, significa que o livre-arbítrio é uma simples ilusão, tanto o livre-arbítrio libertário e absoluto, quanto o livre-arbítrio dos compatibilistas, que normalmente eles só mudam a definição, né? Então, na verdade, você só é uma pecinha aí do universo que está dentro desse movimento eterno. Então, você jamais vai conseguir mudar o que aconteceu e o que vai acontecer, porque é como se o universo fizesse uma coisa só, ele expande e pulsa. Ah, mas expande e pulsa não são duas coisas? Não, é um movimento de pulsar, como se ele fizesse isso. E aí, cara, que começa a ficar interessante. Imagina que aconteceu ali esse fenômeno. Aliás, isso sempre aconteceu e jamais houve um começo. Não teve um momento que não existia nada e pum, universo pulsante. Não, sempre houve dessa maneira.
é que a gente observa uma fração desse movimento de expansão e contração, um pedacinho, como se isso fosse o filme inteiro e você pausasse ali ou observasse um trechinho de segundos de um filme. Esse trechinho ele dá a ilusão de que a coisa começou, teve uma continuidade e acabou. Então o que a gente chama de vida e morte é uma ilusão cognitiva. Cognitiva porque é a nossa interpretação de algo que não é exatamente o que aquela coisa é. Ela tem uma imagem diferente, ou a gente se confunde nessa interpretação. Então quando eu falar ilusão cognitiva, eu quero dizer isso. Então assim, você jamais vai ser livre no sentido de estar à parte, né, desse movimento aí do universo. Você é uma parte dele. Inclusive, você seria um pedacinho do universo, né, que consegue criar conceitos, que você se interpreta, né, interpreta as coisas ali. E aí quando você vai para dentro de si mesmo, você consegue se interpretar, você vai chegar fatalmente na conclusão aí, né, se o pouco conhecimento que a gente tem hoje aí, né, empírico, que veio da física, da química, da biologia, da sociobiologia, né, se a teoria da evolução estiver correta, eu digo se porque a gente nunca vai ter certeza, a gente pode ter uma probabilidade gigantesca daquilo, mas a única certeza que você realmente pode ter inicialmente é que você é uma coisa que existe e está ciente disso. Né? Você não é uma pessoa, você é algo que existe e está ciente disso, tá? Mas você pode chegar à conclusão, inclusive, e é a que eu cheguei, que a ideia do eu é uma ilusão cognitiva também. É um símbolo só que o seu cérebro cria, né? E a gente tem o córtex mais desenvolvido, essa é a principal diferença nossa dos outros animais, né? Porque isso nos permite criar conceitos, linguagem, e esses símbolos aí, né? A linguagem, inclusive, é um conjunto aí de símbolos, né? Para interpretar as coisas. Só que a gente esquece que só porque a gente tem essa capacidade não significa que seja uma linha, um vidro transparente que você olha através dele e consegue enxergar a realidade. Ele é uma ferramenta para você tentar entender a realidade. Existem frequências que a gente não consegue enxergar, ou seja, pode ser que existam cores que a gente não enxerga. O próprio fenômeno de cor é um tipo de ilusão, né? Mas onde que eu quero chegar, gente? Que eu falei lá, lembre-se que você irá morrer. Se tudo isso que eu falei aqui estiver correto, significa que o universo é cíclico e que é possível que todo o elemento do universo aí é uma coisa só que está ali conectada. A gente acha que as coisas estão separadas, mas se tudo que existe, absolutamente tudo, sempre existiu, ou seja, é eterno, não houve um momento que uma coisa não existia e passou a existir. Tudo sempre existiu ao mesmo tempo, no sentido de nunca houve um começo nem vai ter um fim, ou seja, então tudo está ligado. Se isso estiver correto, então significa que você vai eternamente viver a mesma vida. Para pensar um pouco nisso, que a vida que você levou hoje até aqui vai se repetir, você sempre vai viver a mesma coisa. Porque não tem como ser diferente se é o mesmo movimento eterno de pulsar. E pode ser que você só tenha mais um dia aí de vida. Pesa na balança aí. Você tem a vida que você gostaria de ter? Às vezes você está planejando uma vida para daqui 30, 40 anos começar a acontecer algo que você realmente vai gostar, né? Vai se sentir privilegiado por existir. Mas você não tem nenhum controle, entende? Pode ser que amanhã você morra. Então, o seu tempo como ser consciente aqui, ele é muito breve, entende? Comparado à existência do resto aí. Então, a coisa mais preciosa que você tem aí enquanto você está consciente é justamente o seu tempo. Que por acaso é uma outra ilusão cognitiva, né? Mas se você está fadado aí a viver a mesma vida várias vezes, eternamente, do mesmo jeito, tudo exatamente da mesma forma, então faz sentido que você tente aproveitar ao máximo, não de maneira irresponsável, né, hedonista, mas que você realmente pondere cada, né, movimento seu aí e realmente busque um cenário que, se você morreu hoje, você vai falar: eu fui um afortunado por existir nesse breve tempo que eu pude existir.
Então para pensar em como você está tratando você mesmo aí, né? Você mesmo, porque o céu foi uma ilusão, mas as pessoas que você ama, que são importantes aí para você, o tempo que você passa aí reclamando ou procrastinando alguma coisa que você realmente precisa mudar aí, entende? E, novamente, se a teoria da evolução estiver correta, você é só mais um organismo vivo, mais um animal que busca a mesma coisa que está presente em qualquer outro organismo vivo, que é aquele impulso lá de continuidade genética. Então, assim, é muito cômodo você falar, haha, um dia você vai morrer, para que se importar com a opinião dos outros? Porque se eu viver num mundo onde eu sou admirado, onde eu sou querido, isso vai aumentar, né, as minhas as chances de sobrevivência e de continuidade genética. Minha existência aqui vai ser potencializada nesse tempo. Então, como você está tratando as pessoas ao seu redor? Não faz sentido, né, eu dedicar toda a minha vida a uma carreira, mas talvez o que você escolheu aí para trabalhar é algo que você gosta de fazer, ou talvez você não goste, mas você seja bom naquilo. Então pode ser que o fato de você ser bom naquilo vai potencializar a existência de outras pessoas, que consequentemente vai potencializar a sua, você vai conseguir ter sua renda e ter uma vida aí que você consiga fazer coisas que te façam esquecer do tempo, né? Que você não fique no passado ou no futuro. Então, pensa nisso daí. Eu vou indicar alguns livros aqui para você. O livro Livre-Arbítrio do Sam Harris e Despertar do Sam Harris são bons para você pensar nisso. O meu livro, ele é realmente um manual de como você existir, por isso que ele chama Aprendendo a Viver. Eu vou falar um pouco disso que eu falei no vídeo, tá? De como você fazer as suas escolhas aí, tá? E quando eu digo escolhas, é o caminho que você acaba indo, não que você realmente esteja no controle, né? O pessoal que acha aí que livre-arbítrio existe, às vezes confunde. O fato do fenômeno acontecer em você não significa que você tenha qualquer tipo de controle, entende? Mas assim, use o filtro da razão para você tentar diminuir suas chances de potencializar a sua extinção e aumentar as chances de potencializar a sua existência. Então lembre-se que um dia você vai morrer, e esse dia pode ser hoje, ou pode ser amanhã, ou pode ser daqui 30 anos, mas se o que eu falei nesse vídeo estiver correto, você vai viver a mesma vida eternamente. Imagina eternamente viver uma vida tediosa, patética. Patético, né, significa digno de pena, tá? Nesse sentido aí. Então começa agora, faz uma lista de tudo que você quer mudar na sua vida e no que você consegue mudar agora. Às vezes é organizar a sua casa, o seu quarto, é conversar com uma pessoa aí que você brigou e está te incomodando, é realmente talvez se mudar, talvez mudar para uma outra casa ou de um outro emprego, ou falar alguma coisa que está entalada ali na sua garganta e você precisa falar para alguém. É de repente começar a escrever, começar a manifestar algo artístico aí que te faz sentir bem. É dedicar um tempo aí para visitar alguém, enfim, não importa. Mas você não sabe quando você vai morrer, você não sabe quando as pessoas ao seu redor vão morrer. Se você só tiver uma chance, você não pode desperdiçar o seu tempo, entende? Eu vou parar por aqui, mas tem muito vídeo nessa playlist aqui de neosimplismo que vai ser sobre esse tipo de assunto, então vai te ajudar a ter uma base aí filosófica, a começar a melhorar aí a sua qualidade de vida nesse sentido de não perder tempo, tá bom? Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Beijo do trouxa.